Olá, hoje eu estou tomando um café com Marcos Vinícius Lopes de Souza, mais conhecido como Senhor Barão. Ele vai depois explicar por que chamam ele também é conhecido como Senhor Barão. Ele é administrador de empresas, é empresário, fazendeiro e dono de um acervo histórico assim, muito importante. Marcos, que prazer estar aqui em sua fazenda, na Fazenda Canafístula, tomando esse café com você aqui no seu jardim. Isso é o prazer, Angelina, é todo meu. É sempre um prazer receber pessoas com a sua visão empreendedora, que gosta da cultura, que gosta do campo, do verde, e que contribui muito positivamente eu posso dizer, para toda a humanidade, para todos nós. Né? Então, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Eu te agradeço demais. Marcos, me fale um pouco assim desse seu lado cultural. Como é que começou esse Marcos colecionador de tanta obra de arte, de tanta coisa antiga assim? Olha, eu acho que eu herdei um pouco do meu pai, um agricultor simples, humilde, analfabeto, mas que mexia com tudo um pouco, não só com a terra, com a agricultura, mas meu pai gostava de comprar objetos antigos, vender. Eu vivenciei papai tendo um pouco de um acervo também nessa casa. Só que ele nunca se apegou a nada, como eu também não me apego. Eu tenho os objetos que eu tenho hoje, que você gravou, tudo aí, mas amanhã, se eu precisar me desfazer, eu me desfaço. Eu não compro para vender, eu compro justamente para curtir o objeto e ele ser motivo justamente disso, de reportagem, para as escolas chegarem com as crianças aqui, as caravanas que vêm de outras cidades, tudo agendada, porque aqui não é aberto ao público, aqui é aberto aos amigos dos amigos. Apesar de que eu já recebi muitas propostas para abrir ao público. Mas para você abrir ao público, você tem que ter uma estrutura grande, você tem que ter uma equipe para poder chegar, para poder explicar. O turista ele quer ser bem recebido e não chegar num lugar, às vezes, que não tem as pessoas para poder chegar e explicar o que é cada objeto daquele. Então isso acontece sempre, uma vez por mês, quando eu estou aqui na fazenda. Aí sempre o pessoal fala comigo: Marcos, você vai estar na fazenda quando? Eu vou estar tal dia. Posso visitar seu acervo? Pode. Para mim é um prazer receber todos aqui. Então, nas minhas andanças, após esse estímulo que eu tive do meu pai, nas minhas andanças no Brasil todo, eu fui comprando alguns objetos interessantes e fui trazendo para dentro da fazenda. Eu herdei a fazenda, né? Ela não estava totalmente assim, eu fui reedificando, e fui trazendo os objetos e hoje eu tenho um acervo cultural dentro da fazenda, né? Conhecido como Acervo Cultural Marcos Lopes, aqui da cidade de Buenos Aires. Então eu tenho de tudo um pouco aqui. Eu tenho um pouco da história do forró, eu tenho um pouco da história pifeira, que está aqui um grande objeto que a gente vai falar dele, de um grande mestre do pífano, João do Pife. Eu tenho um pouco do maracatu. Eu tenho um pouco de uma parte religiosa, onde envolve Dom Helder e Padre Edivaldo de Casa Forte. E fora alguns objetos antigos, que eu acho muito interessante. Cada peça antiga, ela vem com um pouco de história por trás. Então todas as peças que eu tenho aqui hoje, dentro da minha sede, dentro do meu acervo, ela tem uma história por trás, para ser contada, como esses objetos que estão aqui. Com certeza, isso mesmo. Que, olha, que interessante. E, Marcos, me fala você como empresário. Então, eu tenho uma empresa de material médico hospitalar, já estou no ramo da saúde há 25 anos praticamente, né? E nesse lado empresarial eu digo a você que eu não trabalho só, eu trabalho com os meus assessores, né? Eu tenho uma equipe muito grandiosa lá na minha empresa, mas a gente discute tudo em conjunto. Uma das coisas que eu mais gosto de frisar é que eu não tenho empregados, eu tenho assessores, eu tenho uma equipe
Colaboradores né? que dividem junto comigo. Então, qualquer problema, eu não sou o tipo do empresário que eu só chego para cobrar. Eu chego para somar. E quando existe um problema, eu quero que traga o problema e a solução. E junto, a gente vai chegar a um denominador comum. Denominador comum positivo. Mas todo mundo envolvido. Isso. E não só trazer o problema para uma cabeça só resolver. Então eu sou muito de trabalhar em equipe na minha empresa, né? Minha empresa hoje eu tenho curativos especiais, bolsas de colostomia, dietas, camas hospitalares, cadeiras de roda, e uma das coisas bem interessantes, eu trabalho com bons especialistas. Então a pessoa, quando ele vai à minha loja, ele não é somente comprar um objeto, ele compra o objeto e sai entendendo como aquele objeto funciona. Porque às vezes você se depara no comércio hoje com pessoas muito secas. Você vai, o que é isso? É isso. Não, isso aqui é um objeto que serve para isso, para usar desta forma. Então, né? É de obrigação você explicar tudo ao seu consumidor, ao seu cliente. Tá certo. Porque isso aí demonstra que a gente está comprando a uma pessoa responsável que está trabalhando com um produto que ele entende, né? É verdade. Isso aí Agora, isso eu digo, isso depende muito do líder. Existe uma grande diferença entre chefe e líder. Chefe é aquele que manda, e o líder é aquele que segura um na mão do outro e dá o exemplo de como fazer. Isso, Marcos. Né? Fazer junto, aprendendo também junto com sua equipe. Não é somente vá fazer, faça da sua maneira. Não, vamos fazer dessa forma. Existe uma grande diferença entre vá e vamos. Verdade. E eu trabalho com vamos. Nós. Isso para mim é muito importante. Você gosta de agregar valores. Porque eu acho que a humildade está em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Você teve um dia de experiência comigo aqui, você viu a minha maneira de receber, a minha maneira de conversar, eu não quero ser destaque em nada, eu quero fazer parte do dia a dia de cada convidado que está comigo. Muito, realmente, passar um dia aqui com o Marcos é engrandecedor. E é uma pessoa que nos trata tão bem, mas tão bem, que a gente já sai daqui já com saudades. Marcos, me fale um pouco do seu museu. Quais foram assim as aquisições que você conseguiu e que são muito importantes para você? Então, Angelina, o pessoal fala muito, Marcos Lopes tem um museu, Marcos Lopes tem um museu. Eu não considero um museu, né? Porque eu não sei se eu estou certo ou errado. Museu para mim é falando um pouco da antiguidade. Eu tenho objetos antigos e tenho objetos também da atualidade. Eu me considero sendo um pouco colecionador. Então eu digo que eu tenho o meu acervo, porque como eu relatei anteriormente, por onde eu fui andando, eu encontrava um objeto que me chamava atenção, então eu tentava comprar. Eu nunca comprei nada com preço exagerado, eu comprei dentro de uma realidade. Até porque se amanhã houver a necessidade de eu me desfazer, eu não vou vender por menos do que eu comprei. Pelo menos o mesmo valor ou um pouco mais. Então eu soube comprar os objetos que eu tinha aqui. Mas o intuito não foi comprar para vender. O intuito, como eu já falei, foi comprar e ter. E esse comprando, andando e colecionando terminou no que você viu aí, o meu acervo cultural, né? Então eu tenho peças que eu fui adquirindo e que essas peças têm histórias por trás. Eu tenho um chapéu aí que pertenceu a Luiz Gonzaga, dado a Valmir Silva há 40 anos atrás. Eu tenho uma jaqueta que pertenceu a Zé Gonzaga, irmão de Luiz Gonzaga, também passado para mim através de Valmir Silva. Eu tenho hoje objetos, estou falando de algumas pessoas hoje bastante conhecidas hoje no Brasil, né? Porque quando se fala de Luiz Gonzaga, eu acho que todo mundo conhece. Com certeza. Tem algumas coisas que foram de uso próprio de Luiz Gonzaga, que chegou até o meu acervo justamente pelo fato de eu já ter o acervo e saber que ia ser motivos de entrevista. Aí tenho objetos de azulão,
tenho objetos de Onildo Almeida que hoje, no dia 13 de agosto de 2026, vai estar completando 98 anos na ativa, cantando e compondo. Olha Então aí. eu tenho chapéu, eu tenho pandeiro, eu tenho livros de Onildo Almeida. E tem aqui um grande objeto, um chapéu e um pífano, que pertenceu a João do Pife, que hoje está com 86 anos. Então João, por 40 anos, se apresentou com esse chapéu e esse pífano que está aqui na mesinha. Viajou para uns 26 países, com ele na cabeça e tocando com esse pífano. Aí o pessoal pergunta, como é que você consegue? Como você consegue objetos desse tipo? Eu disse, eu acho que Deus me deu um dom das pessoas chegarem e dizer aqui, isso aqui é seu e você vai levar para o seu acervo, porque eu sei que lá vai ser perpetuado em suas histórias, em suas entrevistas. E tá aí eu falando a respeito de João do Pife. Então essa entrevista, ela não se acaba, não é, Angelina? Não, ela fica perpetuada por muito tempo na internet e esse é o intuito. É eu ter objetos que tenham história. Lá no acervo do Maracatu, eu tenho 5 chapéus de mestre, dos principais mestres de Maracatu, um deles da sua cidade, João Limoeiro, Sim, que veio aqui, recebeu um chapéu novo e me deu um chapéu velho. Olha que lindo. Aí o pessoal diz, mas por que você recebe um chapéu velho e dá um novo? Isso não é bobagem não, de maneira nenhuma. Mas você dá um chapéu novo caro? Eu disse, pois é, eu dou um chapéu novo, mas o velho que eu estou recebendo, para mim, tem muito mais valor do que aquele novo que eu dei. Porque o velho, o chapéu velho, ele vem cheio de história. Ele vem cheio de ciranda, ele vem cheio de sambadas, de reportagem, de tudo que foi feito na cabeça do mestre. Isso então mesmo, hoje eu tenho chapéu de uso próprio de João Limoeiro, de Zé Joaquim, deixa eu me ver aqui, Mestre Anderson, Barachinha, o Papa do Maracatu, que agora não me veio o nome na cabeça, mas depois vai vir. João Paulo e Zé Joaquim, que são irmãos. Pronto, João Paulo e Zé Joaquim. Então aí eu já tenho 5. Aí você diz, como é que você prova que esse chapéu foi dos mestres? Todos os chapéus que eu recebi com uma cerimônia de troca de chapéu. Eita, não é simplesmente chegar assim, toma um chapéu para você, não. Que coisa vieram especial, aqui, viu? Vieram Olha aqui, aí, coisa linda. Ou almoça, ou janta comigo, ou jantaram comigo, e a gente fez a troca de chapéus. Isso com filmagem e com fotografias. Porque quando eu digo que esse objeto pertenceu a João do Pife, eu tenho que provar. Isso. Eu tenho que provar. Tá então certo. Eu tenho em vídeos, com muita veracidade. E tenho olha aí, em fotografia ele passando o objeto dele para o meu acervo. E outros objetos que eu tenho, que se eu for falar de todos os objetos, que cada objeto para mim tem uma história. Tenho belíssimas peças aqui de Biarte Cadena, um cantor, escultor, pintor, incentivador da cultura de Buenos Aires. Maravilha. Tudo isso Biarte é. Lindos quadros, Zé Bezerra, lindas telas. Zé Bezerra, um grande poeta de Buenos Aires. E por aí vai. Quantos artistas dentro de Buenos Aires não tem, que eu posso pegar as peças e falar aqui? Luciano, dos bonecos de papel. E cada um tem o seu dom. Marcos, cada um tem o seu dom. Eu digo que até Misso, que é meu assessor aqui, ele é doutor no que faz. Até a pessoa que trabalha da enxada aqui, ele é doutor no que faz. Porque se eu pegar a enxada, eu não vou saber fazer da maneira dele. E talvez se ele pegar numa caneta ou no papel, se ele não for letrado, ele não vai saber fazer o que eu faço. Então eu sempre digo que cada um é doutor no que faz. Que frase linda, viu? Cada um é doutor no que faz. Olha que frase forte. E a gente aprende todo dia. É por isso que eu bato muito na tecla humildade. Em primeiro momento, humildade, porque eu acho que todos nós somos iguais. Existe uma diferença
de um pouquinho, uma pessoa tem um pouquinho mais de estabilidade, a outra não tem, mas a outra já depende de quem tem, e quem tem já depende de quem tem mais, mas mesmo quem tem mais depende daquele que não tem para poder sobreviver, mas eu preciso me alimentar, eu preciso tomar minha água, eu preciso fazer as minhas necessidades fisiológicas que tanto o pobre e o rico faz. E não existe diferença. Isso. Eu ainda, numa entrevista recente, há 15 dias lá no meu escritório, fizeram algumas perguntas a mim e eu disse, eu ainda não vi o homem mais rico do mundo não morrer. Todo ele morre. E eu não quero muita riqueza. Eu quero viver. Eu quero ter uma estabilidade. Mas riqueza, morrer para poder adquirir bens e ficar rico, milionário, para depois deixar tudo. Para depois deixar. E às vezes a gente deixa, serve até como desavença entre família. É verdade. Então hoje eu tenho a minha família e já deixo bem claro, olha, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é meu e de mamãe. Para a gente ter uma certa tranquilidade na nossa velhice, porque nós temos que preparar a nossa velhice. Meu pai morreu com 100 anos e viveu bem. E hoje eu estou dando continuidade em algo que ele iniciou. Mas se não tivesse eu para poder começar, não é verdade? É verdade. Hoje eu tenho 3 irmãos, 4 comigo, que eu faço questão de reuni-los aqui. Tenho um irmão que eu amo, tenho 2 irmãs que eu amo, e hoje a casa tinha 3 quartos, hoje tem 5 quartos, porque eu gosto de reunir toda a família aqui. Porque hoje está no meu poder, mas para mim ainda continua uma casa familiar, uma casa da família, que meus pais edificaram. Você é um agregador, você agrega, você puxa para si, a todos. Você realmente, você é uma árvore que faz sombra, viu, Marcos? É porque, na verdade, a gente tem que viver. Pode colocar isso na sua mente. Problemas vai existir, mas todo problema se resolve. Se não resolver hoje, resolve amanhã. Agora, todo mundo diz, se Deus quiser eu vou conseguir. Minha gente, Deus quer tudo de bom nas nossas vidas, mas na própria Bíblia diz, faz da tua parte, que eu te ajudarei. Então não espere sentado, corra atrás. Deus está ali, pronto para lhe dar apoio, para fazer a coisa acontecer, mas você tem que correr atrás. Se você não correr atrás, a coisa não vem. Até para você tirar numa loteria, você tem que jogar. Não adianta você, ai meu Deus, como eu gostaria de tirar na Mega Sena, se você jogou. Você tem que jogar. Tem que então jogar. Faça a sua parte. O mínimo tem que jogar. Então, assim, eu sou muito do exemplo, de dar o exemplo. E o exemplo maior é a humildade. É receber bem, é receber bem, é um bom bate-papo. Isso para mim é a melhor terapia que existe, esse papo que nós estamos tendo aqui, num ar livre, com o pé no chão, na grama. Isso. E que tarde tão maravilhosa, tão extraordinária, a gente tomando esse café aqui nesse jardim, Marcos. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim, e eu também, depois sim, vá. Agora eu lhe faço uma pergunta. Quem é a Angelina? Vamos virar o jogo agora? Vamos, eu quero conhecer um pouco da Angelina. Angelina, vamos. Como é esse lado, Angelina, entrevistadora, historiadora, como é? Vamos lá. A Angelina, eu gosto muito, mas muito, desde pequena, eu estava até falando com o pessoal, desde pequena que eu tinha 2 sonhos. Um era escrever livros. Então você é escritora. Um desses sonhos, e eu vou dizer o porquê. Eu, quando muito pequena, antes de ir para a escola e ser alfabetizada, então eu pegava os cadernos dos meus irmãos mais velhos e começava a rabiscar. Agora, isso sem letra, sem nada, mas eu contava histórias ali. A menina não sei o quê, porque papai era um contador de histórias. Mamãe, ela simplesmente, ela adora até hoje, ela ama cordel. Então eu via a mamãe cantar cordel, ela cantava os versos de cordel. Eu não sei se ela ainda lembra, mas mamãe é muito assim, muito ativa, uma mulher muito dinâmica, então com certeza ela ainda lembra algumas coisas de cordel. E eu via isso, a cultura lá dentro de casa. Papai nos levava para quando tinha
mamulengo, papai nos levava para ver Mestre Solon, a apresentação de Mestre Solon, mamulengueiro, e tudo isso, né? Então isso aí foi agregando. Papai me levava para cirandas, fui para a ciranda de João Limoeiro com papai, ele ia, sabe? Então a Angelina criou-se nessa esfera. E eu sonhava em ser escritora, dali eu já sonhava em escrever, né? Escrever histórias, e tão pequena. E a outra coisa era que quando eu estudava no dispensário de São José, e eu vinha, e eu trazia para a mamãe, eu passava aqui uma cerca assim, perto, porque era na década de 70, mais ou menos, aí eu sempre passava ali e via como um terreno baldio, e eu passava e tirava umas flores, e levava para a mamãe. Aí até que um dia eu levei essas flores de mato mesmo. Aí até que um dia, quando eu passei, aí vi uma cerca, já noutra rua, estava cheia de flores amarelas, umas flores alaranjadas, desse tamanho assim, e muito bonita, e também tinha perfume. Aí eu levei, contente, levei para a mamãe. Quando eu cheguei, ela jogou fora. Isso é cravo de defunto. Então eu tinha esse sonho de ter um jardim. Aí a Angelina, depois de muitas coisas que passei, casei muito cedo, casei aos 17 para 18 anos, e tive meu filho aos 18 anos, é tanto que ele está hoje com 40 anos, o meu mais velho, e a minha caçula, 38. Então, aí passou, né, um período muito forte, muito grande. Escrevi o meu primeiro livro quando eu estava grávida do meu filho, e depois aí engavetei aquele livro. Aí depois que eles cresceram, se alfabetizaram, veio o meu mais velho, aí depois veio a irmã, alfabetizaram. Aí eu, um dia fazendo a faxina de lá de casa, num dia de sábado à tarde, assim, eu encontrei o livro que eu tinha escrito na máquina de datilografia de papai. Aí eu peguei aquele rascunho e entreguei. Era um livro infantil, só que tinha aquela pegada mais filosófica. Eu puxando sempre por isso, me baseando em quem? Em Chico Anísio, Ziraldo, tudo isso, e fazia parte da minha literatura. Aí foi quando eles leram, aí, mãe, mas não tinha o final. Mãe, como é o final? Aí eu falei para eles, mãe, tá muito bom, você tem que fazer isso aqui, tornar-se um livro. Aí eu vou fazer, e fui deixando. Esse livro eu não o editei, ainda não tive essa oportunidade, mas é bem interessante, porque ele tem sempre um final. Eu gosto de escrever livros que ele no final ele seja surpreendente para o leitor. Então, aí eu sei que passou-se, está lá guardadinho, ainda tem os rascunhos. Um dia eu vou transformá-lo em livros, vou editá-lo. E é isso. Aí a Angelina se tornou, depois de um divórcio, aí eu meus poemas, que antes eu também tinha poemas de ralo. Por que poemas de ralo? Você pode perguntar. Por que, Angelina? Porque no período que eu fui casada, aí eu escrevia meus poemas, só que o meu esposo, por ser mais velho, não sei, ou não sei o que era, ele se dizia um pouco ciumento. Então eu escrevia meus poemas e queimava. Aí antes dele chegar, porque ele trabalhava por turno, aí antes dele chegar em casa, eu queimava na pia de lavar prato, porque era de aço inox. Aí eu queimava, tocava fogo ali, e depois que estava só as cinzas, aí eu abria a torneira e descia pelo ralo. Eu dizia que era poemas de ralo. E aí passou-se tantos anos, aí eu me redescobri, depois de um divórcio bastante conturbado e tudo. Aí eu me redescobri porque eu comecei a olhar para os quatro cantos e dizer o que é que eu gosto. Eu já não sabia, tinha perdido a minha identidade. Aí eu não sabia nem o que eu gostava. Eu sabia até cantar músicas de desenho animado que fazia parte da rotina dos meus filhos, mas eu não sabia o que eu gostava. Aí eu fui me redescobrindo, até que comecei a escrever. Aliás, eu já tinha um rascunho lá de uns poemas, textos poéticos, e
lancei meu primeiro livro. Aí, quando eu lancei esse meu primeiro livro, bateu em mãos certas, porque eu só fiz 100 exemplares, sem a ajuda de ninguém. Aí, esses 100 exemplares bateu em mãos certas, e o pessoal começou a me chamar para ir recitar nas escolas, porque eu gosto de recitar com muita emoção, de acordo com que o texto, eu faço uma análise daquele texto, e de acordo com a emoção que o texto pede, então eu ponho a minha emoção ali. Aí o que é que acontece? Aí aquilo ali ficou conhecido, aí todo mundo me chamava, quando via a secretaria de tal lugar, me chamava para eu ir recitar, e assim foi. Aí foi crescendo essa coisa da Angelina escritora. Aí depois eu sempre também eu pintava quadros, isso aí também eu sou autodidata, apesar de que eu me mudei, fui morar em Recife um tempo, e uma das casas eu tive um problema de infiltração e foi embora minhas telas, mas aí eu comecei a fazer novamente, mas já é com outra roupagem. Eu digo sempre, a gente não é a mesma pessoa no final da tarde que você acordou pela manhã. Isso. Você já é uma outra pessoa, já é um outro ser humano, que quando você vai se deparar, se debruçar para escrever alguma coisa, você talvez já acrescente coisas a mais ou diminua coisas para caber ali naquele texto, porque você já não é o mesmo que você é quando acordou. Então é isso. Aí eu comecei a fazer novas telas, estou com umas telas em casa que eu pretendo fazer uma vernissagem, e também aí comecei aí editei meu livro, aí já veio o segundo, o terceiro, e assim, estou indo. Mas você está vendo o quanto Angelina tem de história Mas que eu não conhecia. tá vendo? Eu tenho certeza que isso aí é só 10%. Não, isso aí, nossa, eu acho que é cerca de... Não sei, eu acho que nem a ser 10%. Mas aí, você tem quadros pintados? Tenho quadros pintados, sabe? Que você parou Aí, e depois retomou. Estou retomando agora novamente, quero fazer essa exposição dos meus quadros, não para vendê-los, mas para que as pessoas apreciem e tirem dali, porque a arte, a gente quando olha para uma arte, ela tem muito a nos mostrar. E ela mostra coisas assim, coisas muito interessantes. E fazer parte da sua história, né, Angelina? Porque assim, tem muita gente que nasce, morre e não deixa nada. Não deixa nenhum legado. As pessoas que fazem uma boa vida, que têm uma boa história, deixa o seu legado e deixa saudade. É isso, Marcos. E tem gente que não deixa nada. E tem gente que passa pela vida, a vida, ela tem que ser isso mesmo. É a gente, como você está dizendo, é a gente passar por ela e a gente deixar o nosso legado. Isso. Sabe? É um outro lado de Angelina, que eu também falei do lado da Angelina escritora, mas teve o lado da Angelina que queria ter o jardim. Aí o que é que acontece? Aí eu, quando já estava com meus filhos já tudo grande, aí eu disse assim, eu vou fazer um grande jardim, mas não é meu, eu vou fazer mudas para doar. Aí minha filha, eu tenho um filho que é formado em sistemas e tenho a minha filha que é formada em engenheira agrônoma. Aí eu fui a ela e consultei, minha filha, você vai me ajudar a partir de hoje, porque eu não estou aguentando o calor, aqui em casa não era quente, então me ajuda a gente a fazer mudas para doar. Aí eu comecei a fazer mudas para doar. E ano passado eu já doei mais de 20 mil mudas, só ano passado. Eu recebi uma muda sua hoje de canafístula. De canafístula, porque nós estamos na fazenda canafístula. Aí eu tinha essa muda, que eu ganhei algumas sementezinhas de canafístula e doei as outras e fiquei com essa. Por incrível que pareça, eu já estou com ela há uns 3 meses. E eu estava dizendo, e eu gosto até assim porque as plantas, elas são extrasensoriais. Você experimenta, faça um experimento. Pegue 2 plantinhas iguais que estejam bem frondosas e comece você dizendo palavras a ela benéficas, boas.
com uma energia boa, para você ver. E a outra, você começa a falar mal para ela. Você pode botar água, adubo. Isso é verdade, viu, pessoal? Isso é verdade. Mas você vai ver, aqui vai florescer e aqui vai minguar, mesmo com o mesmo tratamento. Só que você vai verbalizar palavras boas para uma e palavras que não são boas para outras. E você vai ver a diferença de uma para outra. Uma vai ficar frondosa e a outra vai minguar. Faça esse experimento e veja. E assim, até uma planta precisa de cuidados e carinhos. Se você tem uma planta e você não cuida dela, e você não rega ela. Quando vocês chegaram aqui, vocês viram o meu jardineiro fazendo o quê? Cuidando, Isso. tirando as folhas secas. Então assim, a planta ela vai ficando cada vez mais bela. Mas se você não cuida dela, vem as daninhas e começa a destruí-las. Então, tudo requer o contato humano. Tudo, tudo. Se eu pegar esse acervo que eu tenho aqui hoje, que é um acervo simples, vocês veem que eu mantenho a originalidade. Mas se eu não tiver o contato humano, ele se acaba. Se eu não pegar esse pífano e vir aqui no pífano e dar uma limpadinha, tirar uma sujeirinha aqui e não der um tratamento nele, quando eu chegar, ele já não é mais o mesmo. Então, para uma peça dessa, hoje já ter praticamente 50 anos de idade e estar nessa perfeição, é porque tem cuidado. Se não tivesse, já tinha se deteriorado. Marcos, Então, eu digo, tudo requer o contato humano. Não tem como. Não tem e como. assim também é o ser humano. É a vida a dois, é a vida do casal. Eu tenho 30 anos, 33 anos de casado. Tenho uma família belíssima, 2 filhas. Então, assim, é um cuidando do outro. Tem minha esposa belíssima, tem minhas 2 filhas belíssimas. Tenho meus filhos de criação, como você conheceu aqui o Alain. Alain é meu filho de criação, formando-se em advogado no próximo ano. Então, filhos também não é aquele somente de sangue. Filhos é aquele também que você pode adotar e transformá-los. Porque às vezes a única coisa que ele ou ela precisa é de um pai ou de uma mãe. Você falou verdade. Agora também me fale agora a gente, né, nos fale sobre a cama que você dorme aqui na Fazenda Canafístula. A cama que eu tenho aqui pertenceu ao Barão de Cavalcante, Neco Barão, né? Então, essa cama, quando eu me fiz de gente, vamos dizer assim, ela já estava em poder do meu pai. Meu pai nasceu nas terras do Barão de Cavalcante e, deixa eu ver se eu me recordo aqui, chã de carvão, o pessoal chamava, chã de carvão. Eu acho que eles tiravam muita lenha e fazia carvão e ficou, né, o nome chã de carvão. E meu pai foi foreiro, chamado foreiro do engenho Cavalcante. Ele alugava a terra e trabalhava e pagava o aluguel da terra. Foi agricultor, analfabeto e trabalhou muito, ele, minha mãe, e ele conseguiu comprar essas terras daqui que pertenceu ao engenho Jacaré. E aqui ele veio construir uma casa de taipa, da casa de taipa transformou nessa casa, e todas essas casas que você vê aqui, algumas daqui da Vila Canafístula, pertencente da igreja até a minha sede, está dentro das minhas terras, né? Então eu tenho hoje cedidas à prefeitura, cedemos o terreno para a igreja sede Nazaré da Mata, que é quem administra a nossa capela Nossa Senhora da Conceição. Nós temos aqui o posto médico, também cedido pelo meu pai na época, o terreno para a construção do posto médico. Olha aí. A parte da água que chama-se o chafariz também, meu pai doou. Então meu pai fez a parte dele e hoje eu venho fazendo a minha, porque o que eu faço aqui hoje com o acervo que eu tenho, querendo ou não, eu venho trazendo progressos para a Canafístula. Hoje Canafístula ela tem um bom acesso, ela está toda calçada, e tem o projeto de chegar a pista até aqui. Então, fantástico. Com esse progresso, eu consigo trazer mais evoluções para o acervo. E o acervo também puxa o progresso. Porque do jeito que você está vindo aqui visitar
e me perguntar a respeito das minhas peças e perguntar a respeito da cama do Barão. Então isso é motivo de turistas e amigos e pessoas virem aqui bater papo comigo. E o vinho aqui tem que ter o quê? Estrutura de acesso. Então isso não traz somente o acesso para o acervo de Marcos Lopes, isso traz para toda a população da Vila Canafístula hoje. Então a cama do Barão, morreu a família, mas aqui hoje está aqui conosco o Bira, que é neto do Neco Barão, e hoje teve a honra de conhecer a cama que foi do avô dele. Uma cama centenária que está aqui comigo, porque na época, né, que o Barão morreu e passou para outras pessoas, o meu pai adquiriu alguns objetos do Barão. E um dos objetos que eu tenho hoje aqui é, onde eu posso destacar, é a cama do Barão. Olha aí. E muito bem conservada. Viu? Muito bem conservada, é o que eu digo. Sim. É o contato humano. É o contato humano. Se não tivesse o contato e o zelo humano, ela não estaria mais existindo. É verdade. Poderia até já ter virado fogueira. Virado fogueira, é isso mesmo, Marcos. E hoje está aí, sendo motivo de bate-papo. Como essa cadeira, como qualquer objeto que a gente tenha hoje. Que maravilha. E estamos aqui encerrando mais um Café com Angelina. Marcos, eu te agradeço assim de coração. Gratidão mesmo, viu? A casa estará sempre aberta para recebê-la. Volte bom. Sempre. Vou voltar sim. E eu queria também, essa xícara aqui, Marcos, nos fale sobre ela. Então, a quem ela pertenceu? Do jeito que eu compro objetos hoje, eu também ganho. Eu ganho muito objetos e objetos de história, como o chapéu de João do Pife, que a gente já tirou ele do cenário. Aí entra essa xícara. Essa xícara pertenceu ao palácio lá do Campo das Princesas, né? Sim. Na época de Miguel Arraes. O que eu estou passando aqui foi o que passaram para mim. Sim. Eu não sei se é positivo ou se é história do pessoal. Sim. Mas uma vizinha minha lá do meu prédio, o irmão dela recebeu do Serafim Guimarães, que trabalhava no palácio, e ele hoje é falecido, morreu de um acidente até numa caravana, indo para algum lugar, fazendo campanha, e ele ganhou do governador Miguel Arraes. Então foi essa a história que chegou para mim. Tanto é que ela tem o símbolo aqui, né, do palácio, tudo isso direitinho. Que teve até pessoas hoje aqui, o professor Bira, que é muito chegado à família de Miguel Arraes, e ficou encantado quando viu. Aí surgiu toda essa história de eu pesquisar e trazer para ele a origem da xícara do Palácio do Campo das Princesas. Olha aí. Agora, se é ou se não é, aí eu estou contando o que foi passado para mim. Isso. Então ela chegou para mim de presente. Então faz parte do meu acervo hoje. Do seu acervo, e é linda, linda. Como linda essa demais. louça que a gente está tomando, é uma louça centenária. Olha. É uma louça com mais de 130 anos, pertencente aqui, que pertenceu a um dos donos do engenho Angústia, aqui perto de mim. É um engenho hoje de 1700 e tanto. Aí veja a idade. Eu não vou dizer que tem 300 anos, mas uns 100 e pouco tem. Tem, com certeza, viu? Então é uma louçaria que eu uso aqui, eu já dei uma olhadinha, é uma louça alemã, hein? Eu acho que a louça... Eu já estava dando uma olhadinha. Louça Sol, é uma inglesa. Aliás, é inglesa. Alemã não, perdão. É inglesa. E vamos aqui, um tintim. Vamos lá. Vamos lá, brindar.